Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira e hoje apresentaremos o último capítulo dessa série de capítulos sobre Química Geral, onde falaremos sobre os aspectos adicionais dos equilíbrios aquosos. Começaremos esse capítulo falando de um efeito muito importante para a Química Geral e para também a química analítica, que é o efeito do íon comum. Isso porque duas soluções, uma formada por um ácido fraco e outra formada por um sal solúvel de um ácido fraco, compartilham entre si o mesmo íon. Nesse caso aqui, ácido acético e acetato de sódio compartilham entre si o íon acetato. E esse íon que essas duas soluções compartilham é chamado de íon comum. A constante de equilíbrio em si não é alterada quando nós temos a presença de um íon comum, mas as concentrações relativas de produtos e reagentes na equação de equilíbrio mudam. Não vejamos. Ao aumentar a concentração de um íon comum num equilíbrio de dissociação do ácido acético, segundo Le Chatelier, que nós vimos na videoaula passada, nós tendemos a deslocar esse equilíbrio para os reagentes, ou seja, para a esquerda, de forma a consumir esse excesso de íons acetatos, diminuindo aqui a concentração de H+, e aumentando a concentração de ácido acético. Como há uma diminuição devido ao consumo de H+, nós temos um aumento de pH. Deste modo, sempre que um eletrólito fraco e um eletrólito forte, que contém um íon comum, estão juntos em solução, o eletrólito fraco se ioniza menos do que se estivesse sozinho. No caso de ácidos, isso faz com que eu aumente o pH. Esse efeito, então, chamado de efeito do íon comum, e será abordado mais adiante quando formos falar de equilíbrio de solubilidade. No nosso caso aqui, nós introduzimos esse capítulo falando do efeito do íon comum, porque ele é fundamental no equilíbrio ácido-base para que possamos entender um outro fenômeno importante, que é a formação de tampões. Mas antes de falar de tampões, vamos ver um exemplo prático de efeito do íon comum? O exemplo diz o seguinte: qual é o pH de uma solução preparada ao adicionar 0,30 mols de ácido acético e 0,30 mols de acetato de sódio a uma quantidade suficiente de água para fazer 1 litro de solução? Para resolver qualquer problema que envolva íons comuns e determinação de pH em uma solução, no caso aqui contendo uma mistura de solutos, é útil a gente seguir uma sequência de etapas lógicas. Primeiro, a gente tem que verificar quais solutos são eletrólitos fortes e eletrólitos fracos, identificando as principais espécies na solução. Número 2, precisamos identificar a reação de equilíbrio de interesse, ou seja, aquela que é fonte de H+. Portanto, determinamos o pH a partir dessa reação de interesse. Na etapa 3, nós calculamos a concentração dos íons envolvidos no equilíbrio. E, por fim, na etapa 4, nós aplicamos a expressão da constante de equilíbrio para calcular a concentração de H+, e, em seguida, o pH. Iniciamos, então, com a etapa 1, de identificação de eletrólito forte e eletrólito fraco. Como o ácido acético é um eletrólito fraco, é um ácido que se dissocia pouco, e o acetato de sódio é um eletrólito forte em relação ao ácido acético, é óbvio, as principais espécies na solução são o ácido acético, que é um ácido fraco, o sódio, que não é ácido nem base, e nem participa diretamente da reação química ácido-base, por isso ele é chamado de íon espectador. Nós temos também o íon acetato, que é uma base conjugada do ácido acético. Então, são essas espécies que a gente identificou como eletrólitos fortes e eletrólitos fracos. Na etapa 2, então, nós vamos determinar a concentração de H+, e o pH da solução,
que são controlados pelo equilíbrio de dissociação do ácido acético, que é o meu ácido fraco. Da seguinte forma, ácido acético está em equilíbrio com H+, meio aquoso, com íons acetatos em meio aquoso. Nós então vamos calcular as concentrações iniciais de equilíbrio, como fizemos diversas vezes em videoaulas anteriores, como falando de equilíbrio e de equilíbrio ácido-base. Lembrando, nós montamos nossa tabelinha, onde na primeira linha nós temos a concentração inicial em mol por litro, na segunda linha a variação de concentração na solução, e na terceira linha a concentração no equilíbrio. Tudo em mol por litro ou molar. Na segunda coluna nós colocamos a espécie CH3COH, ácido acético. Na terceira coluna a concentração de H+, e na quarta coluna, a concentração de íons acetatos. A concentração inicial é fácil de obter, basta observar o enunciado. Como nós temos 1 litro de solução e é dado valores em mol, temos diretamente aqui a concentração em mol por litro, já que é 1 litro de solução. Basta dividir o valor em mols por 1 litro. Então, nós temos 0,30 mols por litro de ácido acético e 0,30 mols por litro de íon acetato. O H+, no início, é 0 a concentração. Mas do acetato, que é o meu íon comum, eu também tenho 0,30, tá bom? Como diz aqui no enunciado. A variação na concentração é desconhecida. Ela vai ser negativa, menos X. Lembrando que os reagentes são consumidos, por isso que é negativo. E positiva nos produtos, porque produtos são produzidos. Então, mais X para o H+, e mais X para o CH3COOH. Consequentemente, a concentração de equilíbrio vai ser 0,30 menos X para o ácido acético, X para o H+, e 0,30 mais X para o CH3COO- ou íons acetatos. É importante observar que a concentração de equilíbrio do CH3COO-, que é o íon acetato, e que é o meu íon comum, na verdade, é a concentração inicial de acetato de sódio, né, que é 0,30 molar, que equivale aos íons acetatos, já que ele é um eletrólito forte, tá bom? Mais a variação na minha concentração relativa à ionização do ácido acético. Agora, podemos então usar a expressão da constante de equilíbrio, que é a seguinte: Ka é igual à concentração de H+, vezes a concentração de íons acetato, dividido pela concentração de ácido acético. E esse Ka é um valor tabelado, e eu informo para vocês que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Se o problema não informar, basta consultar uma tabela de valores de Ka, ou Kb, ou Kw, que está disponível em qualquer livro de química analítica. Substituindo, então, as concentrações de equilíbrio da nossa tabelinha pela expressão de equilíbrio, essa expressão aqui, nós temos o seguinte: X, que é a concentração de H+, vezes 0,30 mais X, que é a concentração de equilíbrio dos íons acetatos, dividido por 0,30 menos X, que é a concentração de equilíbrio de ácido acético, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. É importante perceber que esse Ka é um valor pequeno. O ácido acético é um ácido fraco, ou seja, ele se dissocia pouco. Logo, esse valor de X, que é a variação da concentração da minha espécie, é muito pequena em comparação à concentração inicial, tanto do ácido acético como dos íons acetato, que é em torno de 0,30 molar. Consequentemente, para simplificar o nosso cálculo aqui, nós podemos considerar esse valor de X aqui, que é somado a 0,5 e que é subtraído de 0,5, como sendo desprezível. Isso vai simplificar muito a nossa equação, que vai deixar de ser uma equação de segundo grau, tá bom? Com isso, nós temos X vezes 0,5 dividido por 0,30, dividido por 0,30 é igual ao meu Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Podemos, então, cancelar 0,30 com 0,30 e obtemos o valor de X, que é 1,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro, que equivale à concentração de H+, como vimos na nossa tabelinha. Observem que esse valor é muito pequeno realmente. Por isso que nós cancelamos ele em relação ao 0,30, tá bom? 1,8 vezes 10 a menos 5 é um valor muito pequeno em relação a 0,30. Por isso que ele foi cancelado. Por fim, a gente pode então calcular o pH
a partir da concentração de equilíbrio de H+, que acabamos de obter, usando essa equação aqui, pH é igual a menos log da concentração de H+, ou seja, pH é igual a menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, que é igual a 4,74. Como eu disse para vocês, a gente voltará a falar sobre o efeito do íon comum quando formos falar de equilíbrio de solubilidade. Mas apresentamos ele aqui porque ele é fundamental para a gente descrever as soluções tampões. E são soluções que contêm alta concentração, entendam alto como sendo 10 a menos 3 mol por litro ou mais, de um parácido base conjugado fraco e que podem resistir a variações drásticas de pH, a partir da adição de pequenas quantidades de ácido ou bases fortes. Essas, então, meus caros, são as chamadas soluções tampões ou simplesmente tampões. E vocês verão a partir dessa videoaula e da próxima que elas são fundamentais, não só para a química geral, como também para a biologia. A figura 17.2, ela traz aqui alguns exemplos de soluções tampões que são usadas, nesse caso aqui, tampão pH 9, pH 4 e pH 7, para calibrar um pH-metro, por exemplo. Um tampão, ele resiste, então, às variações no pH, porque contém espécies ácidas para neutralizar os íons OH-, que são adicionados, e espécies básicas para neutralizar os íons H+, que são adicionados. Agora, o interessante é que as espécies ácidas e básicas que constituem o tampão, elas não interagem entre si, ou seja, elas não sofrem neutralização. Ou seja, ele tem uma reserva de ácidos e de base para neutralizar qualquer variação de ácido ou base adicionada à minha solução. Existem basicamente duas formas de preparar um tampão. A gente pode misturar um ácido fraco a uma base fraca, com um sal desse ácido ou base. E também podemos preparar o ácido ou base conjugado a partir de uma solução de ácido ou base fraco, adicionando um ácido ou base forte. Ao escolher os componentes apropriados e ajustar as respectivas concentrações relativas, podemos então tamponar uma solução a praticamente qualquer pH. Eu sei que tampões é um tema difícil, então eu trouxe aqui uma simbologia, uma representação para tentar explicar melhor para vocês a ação de um tampão, como está representado aqui na figura 17.2, onde nós temos uma solução tamponada inicial, é um tampão HFF-, tá bom? Ácido fluorídrico fluoreto. Na solução tamponada inicial, nós temos uma concentração de HF igual à concentração de F-. E se adicionarmos um ácido a esse tampão, o que irá ocorrer? Uma pequena variação da concentração de HF e F-, ou seja, a presença de F- neutraliza a adição do meu ácido, do meu H+, formando HF, mas de uma variação muito pequena, tá bom? Por outro lado, se eu adicionar o H- ao meu sistema, eu também vou ter uma variação muito pequena da minha concentração de HF e F-. Por quê? Porque esse HF vai reagir com o H- para formar F- e H2O. Ou seja, a presença do HF no meu sistema tampão inicial neutraliza a adição da base e há um aumento pequeno do pH devido à diminuição da concentração de HF. Para que vocês visualizem ainda melhor, nível microscópio, eu trouxe aqui uma ampliação do que está acontecendo na solução tamponada inicial. Nós temos o mesmo número de moléculas de HF e íons F-, tá bom? Ao adicionar H+, esse H+, vai interagir com F- e eu vou ter um maior número de moléculas de HF e um menor número de F-, tá bom? Mas não uma quantidade significativa para ocorrer uma variação grande do pH. E se adicionarmos o H-, o que vai acontecer? Esse H- vai interagir com o HF, formando mais espécies F- e diminuindo a concentração de HF, também sem ser de forma significativa. Ou seja, a variação de pH é muito pequena e muito leve.
Para entender melhor ainda como um tampão funciona, vamos considerar um composto formado por um ácido fraco e um de seus sais, Ma, em que M pode ser o sódio, potássio ou qualquer outro cátion que não reaja com água. Temos então equilíbrio Ha em equilíbrio com H+, mais A-. Partindo então da equação de equilíbrio, determinamos o valor de Ka, que vai ser a concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração de Ha. Nós podemos reescrever essa equação em função da concentração de H+, como sendo a concentração de H+, é igual a Ka, vezes essa razão aqui da concentração do ácido fraco e sua base conjugada. Com base nessa expressão, nós podemos observar que a concentração de H+, e, consequentemente, o pH, eles são determinados por dois fatores. O valor do Ka para o componente ácido do tampão e a razão das concentrações do par ácido conjugado, ou seja, a concentração de Ha sobre a concentração de A-. Se íons ou H-, são adicionados a esse equilíbrio inicial que forma a minha solução tampão, eles vão interagir com o componente ácido do meu tampão para produzir A- e H2O. Ou seja, há um consumo desse OH- em excesso, produzindo mais A- e H2O. Essa reação de neutralização faz com que o HA diminua a concentração de HA no equilíbrio e a concentração de A- aumente, contanto que as quantidades de HA e A- no tampão sejam grandes. Lembrem-se da definição de tampão, concentração de 10 a menos 3 mol por litro ou superior, em comparação à concentração de OH- que é adicionada. Essa razão, HA a menos, concentração de equilíbrio de HA pela concentração de equilíbrio de A-, não varia muito, tornando essa variação de pH pequena. Lembre-se, a variação de pH depende do Ka, que é uma constante, e da razão HA a menos. Se essa razão varia pouco, o pH varia pouco. O mesmo raciocínio pode ser usado se nós inserirmos íons H+, ou hidrônio, são equivalentes, tá bom? Reação simplificada, a gente usa o H+, quando a água presente, íons hidrônio. Eles irão, então, interagir com o componente básico do tampão, que é a base conjugada A-, formando mais HA e H2O. Ou seja, há um consumo do excesso de H3O+, ou H+, que foi adicionado ao sistema, produzindo mais HA e H2O. Essa neutralização, essa reação de neutralização faz com que a concentração de A- diminua e de HA aumente, desde que essa razão, concentração de HA no equilíbrio, dividido pela concentração de A- no equilíbrio, seja pequena, a variação de pH também será pequena. E por isso que o tampão mantém o pH basicamente constante. Visto então que os pares ácido-base conjugado compartilham um íon comum, podemos usar esse mesmo procedimento que foi apresentado para íons comuns para calcular o pH de um tampão que utilizamos para tratar no efeito do íon comum. Temos então a espécie HA em equilíbrio com H+ e A-, e a partir dela determinamos pela lei da ação de massas o Ka como sendo concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pelo H. Reorganizamos essa equação para deixá-la em função da concentração de HA. Passamos HA para esse lado, Ka para o outro lado, e temos concentração de H+, é igual a Ka, vezes essa razão da concentração de HA, que é um ácido genérico, dividido por A-, que é a base desse ácido genérico. Se nós multiplicarmos essa expressão por menos log, dos dois lados, tá bom? A gente vai, então, precisar aqui de uma regra de logaritmos, já que eu tenho A e B, e por essa regra eu sei que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Temos, então, menos log da concentração de H+, vai ser igual a menos log do Ka, como aqui é um produto, passa a ser, então, uma soma desse por esse, mais menos log da razão da concentração de HA pela concentração de equilíbrio de
A menos. Lembre-se também, meus caros, que menos log de x é igual a px. Então, temos que menos log da concentração de H+, é o meu pH, menos log do Ka é o meu pK, mais com menos dá menos, tá bom? Menos log da razão da concentração de HA pela concentração de A menos. Essa aqui é, então, uma expressão para o cálculo do pH de um tampão, tá bom? A gente pode também, a partir dessa expressão, intercalar ou substituir denominador com numerador. Algumas equações apresentam isso aqui invertido. Ao fazer isso, tá bom? Eu uso o recíproco e por isso eu tenho que ter aqui elevado a menos 1. Eu inverti. O menos a menos, o a menos foi para cima, o h foi para baixo. Então, isso aqui é uma função recíproca. Lembrem-se lá das regras de logaritmos que log de x elevado a k é igual a k vezes log de x. Então, esse menos 1 pode passar aqui para frente do logaritmo, menos com menos, então, dá mais. De forma que eu também posso expressar o cálculo do pH de um tampão dessa forma. Ou seja, nós temos duas formas distintas de expressar o pH de um tampão em função da razão da concentração de H pela concentração de A- e em função da razão de A- pela concentração de H. O que vai mudar é que na primeira é menos log e aqui mais log. Essa equação é muito especial e ela é conhecida como equação de Henderson-Hasselbalch, justamente em homenagem a esses dois cidadãos aqui, o Lawrence Joseph Henderson e o Carl Albert Hasselbalch. O Henderson, por sinal, é um químico e biólogo, vejam bem, americano, que em 1908 escreveu a seguinte fórmula: concentração de H+ é igual a Ka vezes a razão da concentração de HA no equilíbrio dividido pela concentração de A- no equilíbrio. Percebam, em 1908 ele fez essa relação aqui que parte da lei de ação de massas, tá bom? Uma reorganização da lei de ação de massas e propôs em um artigo sobre fisiologia. O detalhe é que ele propôs isso um ano antes da palavra tampão existir e do conceito de pH ser proposto pelo Sorensen. 8 anos depois, esse cidadão aqui, o Hasselbalch, que é um físico e químico dinamarquês, escreveu aquela fórmula do Henderson em termos de logaritmo, em um jornal de bioquímica. Isso em 1916, ou seja, o trabalho do Hasselbalch é complementar ao trabalho do Henderson. E essa expressão em termos de logaritmo é que deu origem, então, à famosa equação que eu apresentei para vocês, que é a equação de Henderson-Hasselbalch, para calcular o pH de um tampão. De um modo geral, nós temos, então, que o pH é igual ao pKa mais log da concentração da base no equilíbrio dividido pela concentração do ácido. Lembrando que essas concentrações de ácido e base referem-se às concentrações de equilíbrio do par ácido-base conjugado. O detalhe é que quando a concentração da base é igual à concentração do ácido, nós temos então que essa razão aqui é unitária. E nós sabemos que log de 1 é igual a 0. Consequentemente, quando a concentração da base é igual à concentração do ácido, nós temos que o pH é igual ao pK. Na sequência, pessoal, nós apresentaremos na próxima videoaula um exemplo prático de tampões para vocês da biologia e um exercício utilizando a equação de Henderson-Hasselbalch. Eu desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!